Chegamos ao dia 5 de novembro, terça-feira. A todos vocês que me escutam agora pela manhã, bom dia. Deus abençoe a sua vida e que possamos mais uma vez ser agraciados pela palavra de Deus e que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra traga confronto, traga resposta, traga conforto, traga certeza de vitória na tua vida, em nome de Jesus. E vamos falar hoje sobre sabedoria justificada. Lucas capítulo 7, verso 25. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. O mundo está cheio de expert. Pessoas em todos os lugares que querem convencer você de o quanto a opinião delas é sábia. Mas Deus diz que não é aquele que declara seu ponto de vista com volume mais alto ou com mais vigor, que é o mais sábio, mas sim aquele que é justificado com o passar do tempo. A sabedoria não é provada por meio de um argumento ou de um debate. A sabedoria é provada com o passar do tempo. Algumas pessoas proclamam firmemente que a opinião delas é a melhor. Não importa o quão convincentes essas pessoas possam ser na defesa de seus pontos de vista. O tempo é o melhor juiz para a sabedoria delas. O resultado de algo feito prova a sua validade, não a maneira como isso é promovido. Quando você busca obedecer ao que Deus lhe diz, irá às vezes encontrar resistência e criticismo de pessoas que discordam as suas emoções. A sua resposta imediata pode ser buscar se defender. Entretanto, se esperar com paciência, o tempo irá revelar a sabedoria do seu agir, muito melhor do que qualquer argumento. Ao longo dos tempos, a sabedoria encontrada na palavra de Deus tem sido testada e foi provada como sendo verdade. É de suma importância medir tudo o que você ouve pelas escrituras. As tendências na psicologia, a filosofia, vêm e vão, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ao compartilhar uma opinião em aconselhamento, tenha certeza de que ela vem das escrituras e não meramente de sua melhor elaboração de pensamento. Na medida que você baseia suas escolhas de vida na palavra de Deus, o tempo será o seu defensor e irá validar suas escolhas. Se com o tempo você perceber claramente que está errado, peça a Deus que o perdoe. Se com o tempo você perceber claramente que está errado, peça a Deus que o perdoe e busque uma palavra fresca da parte de Deus por meio das Escrituras. Então, obedeça a palavra e veja Deus confirmar a sabedoria dele por meio de sua vida. Sabedoria justificada. É justamente nós permitirmos que Deus fale por nós. É justamente nós permitirmos que Deus seja o nosso juiz, seja o nosso advogado. É não querermos, provar, querermos justiça com as nossas próprias mãos. E o quão difícil isso é, não é verdade? Porque muitas vezes nós até estamos na razão, até temos o direito da fala, o direito de reclamar, de exigir alguma coisa, até estamos com o direito, mas não se trata, queridos, do nosso direito, não se trata da minha verdade, da verdade que eu quero expressar. Se trata da verdade que eu carrego, que você carrega, que nós conhecemos. E qual é a verdade que nós conhecemos? Que Jesus, ele liberta, Jesus, ele salva, Jesus, ele é a referência, Jesus, ele é tudo. Então, é a verdade de Jesus que precisa prevalecer nas nossas vidas. Então, queridos, mas a sabedoria ela é comprovada por todos os seus discípulos. O que é que Lucas quer dizer com isso? Quer dizer que a sabedoria de Deus ela vai ser comprovada mediante o que os discípulos de Jesus estão fazendo.
Aquilo que os discípulos de Jesus fizeram após Jesus morrer, ressuscitar e subir ao Pai, foi que veio a muitas coisas foi que vieram ser comprovadas, porque as pessoas atestaram aquilo que Jesus pregou, que Jesus ensinou, e elas atestaram isso na vida dos discípulos. Porque eles começaram a colocar em prática. Eles começaram a viver uma verdade que não era a verdade deles. Quem lembra de Pedro, que negou a Jesus? Quem lembra de Pedro, que negou, que se escondeu de Jesus? Esse mesmo Pedro, queridos, era o Pedro que estava pregando, era o Pedro onde sua sombra curava, era o Pedro que disse ao mendigo ao pé da sinagoga que ele não tinha ouro nem prata, mas aquilo que ele tinha ele ia dar, que era a verdade que ele carregava, que era o poder de Deus. E esse poder de Deus, essa unção, a presença de Deus que ele tinha foi que curou aquele mendigo. Então assim, nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, sabe? E entender de uma vez por todas. É muito desgastante você querer provar para as pessoas, querer mostrar, querer se justificar, sabe? E eu faço minhas palavras que Paulo, ele declarou quando ele disse assim que ele deu graças a Deus quando ele se comparou como alguém fiel a Deus, e ele disse e ele se considerou fiel a Deus, e ele disse assim: dou graças a Cristo Jesus que me deu forças e me considerou fiel. E hoje eu quero dizer assim que eu dou graças a Deus porque ele me ajudou a não buscar justiça com as minhas próprias mãos, a não querer provar que eu era inocente, que eu estava com a verdade, que eu fui prejudicada, que eu fui difamada, vamos dizer assim. Deus me deu forças de não buscar isso, de não ir por esse caminho, porque há um tempo atrás, né, se fosse na minha velha natureza, talvez eu quisesse provar, talvez eu quisesse mandar mensagens, talvez eu quisesse falar com as pessoas: olha, a história é essa, o que aconteceu foi isso, sabe? Talvez eu quisesse provar alguma coisa. Mas quando a gente tem o entendimento de que a nossa sabedoria, a sabedoria que a gente carrega de Deus, ela é justificada mediante a palavra de Deus através das nossas vidas, nós não perdemos mais tempo, queridos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Pelo contrário, a gente descansa no Senhor, a gente entrega na mão dele, a gente sabe que Deus ele é aquele que vai fazer todas as coisas. Então é isso que nós precisamos ter em mente. O Senhor está convidando você a crer que Ele tem um controle da sua vida, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe quem são os teus opositores, Ele sabe o que falam por trás de você, Ele sabe tudo. Então, preocupe-se em manter a sua vida íntegra. Preocupe-se em manter a sua história, a sua imagem, sabe, íntegra diante do Senhor, em ser alguém em que não tenho que abonar. Porque se eu me preocupo em manter a minha vida digna, em não me contaminar com o erro dos outros, eu tenho uma causa ganha, porque eu sei que eu não cometi. Então, se eu sei que eu não cometi, eu não fui, tomei a frente, eu não fui, não me contaminei, não fiz a coisa errada, eu sei que Deus ele vai se levantar ao meu favor, não só ao meu favor, mas ao favor da verdade, que a justiça seja feita. Então, a gente precisa ter isso, esse entendimento, sabe? Ah, Paulinho, mas infelizmente eu fiz algo de errado. Eu cometi o pecado. Eu falhei, eu falei, eu fiz e aconteci. Peça perdão. Arrependa-se, volte, vá para o pó, diga ao Senhor: eu estou aqui, eu me humilho diante da tua presença, eu peço, meu Deus, que o Senhor me dê a oportunidade de ser alguém diferente, de fazer a diferença, de não agir mais dessa forma. Não permita também que Satanás acuse, coloque sobre você o passado que você fez, porque existe dentro de você a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria? A palavra de Deus que você carrega, queridos. Qual é a palavra que você carrega? Qual é a verdade de Deus que você conhece? Ah, eu só conheço, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois caminhe por essa palavra, caminhe por esta verdade.
Não importa se é um versículo conhecido por todo mundo, se é um versículo que nem todo mundo honra ou nem todo mundo vive, não importa. Importa que você tenha consciência de que você precisa viver baseado a uma palavra de Deus. A sabedoria, ela não é provada, queridos, por meio de argumentos. Eu não posso achar que a minha vida vai ter respaldo porque eu tenho que provar nas minhas redes sociais o que eu fiz, o que eu sou, que eu estou aqui realmente trabalhando, que eu estou aqui realmente fazendo um devocional. Eu não preciso. Agora, eu preciso ter a consciência de que o Deus que rege todas as coisas, o Deus que ele pode me defender, ele vai ver os meus bastidores, ele vai ver o nosso anonimato. Porque nós também não podemos querer que Deus nos defenda, que Deus nos justifique, sendo que por trás nós não colaboramos, nós não fizemos por onde, nós não fizemos aquilo que tem que ser feito, sabe, queridos? Porque aí também é muita hipocrisia, aí também é muita falsidade da nossa parte querer que isso aconteça. E eu sei que você já sabe que Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Algo interessante que o autor diz, ele diz assim, ó, que quando a gente, ao compartilhar uma opinião, um aconselhamento, tenha certeza de que esse aconselhamento que você está falando vem das escrituras de Deus. E não meramente da sua melhor elaboração de pensamento. Na medida que você baseia as suas escolhas de vida na palavra de Deus, o tempo será o seu defensor. Eu não posso me aproveitar do tempo que eu tenho aqui, um exemplo de devocional, de estar comunicando a palavra de Deus para vocês, de ter uma facilidade de me expressar, de comunicar. Eu não posso fazer com que isso seja um refúgio, um escudo, uma forma de me esconder ou de externar só o que eu acho, sabe? O que eu acho, o que eu sei, o que eu aprendi. Não, eu não estou aqui para falar do que eu acho. Eu estou aqui para falar do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a sabedoria, ela é justificada. A sabedoria de Deus, ela está sendo justificada na minha vida mediante o que eu estou fazendo. Algumas pessoas só têm noção do quanto que você é crente, do quanto que você é correto, do quanto que você fala a verdade, do quanto que você é sincero, depois que elas observam, que elas experimentam, que elas vivenciam alguma experiência com você ou através de você. Porque isso dá respaldo. Eu não posso aqui falar, dar conselhos para uma pessoa que escreveu 10 livros, como ela deve escrever, porque eu não escrevi nenhum ainda. Eu não posso dar conselhos naquilo que eu não fiz. Eu posso até aconselhar, até orientar, eu posso até dar uma opinião, vamos dizer assim. Agora, não minha, mas baseada no que a palavra de Deus diz. É isso que ele está dizendo aqui. Se você compartilha uma opinião, um aconselhamento, não faça mediante o que você sabe, mediante a sua história de vida, mediante o que os seus pais ensinaram. Se o que você viveu, o que os seus pais ensinou, a opinião que você acha tem respaldo bíblico, a Bíblia também orienta, é o que Jesus falaria para nós, amém. Mas se não é, não tem contexto, não tem conexão, não tem por que a gente falar, sabe, queridos? Eu não quero aqui, um modo de dizer, né, 1 milhão de inscritos ou pessoas inscritas neste canal, pessoas me ouvindo para ouvir a minha conversa, a minha história. Não, eu quero que vocês abram o olho de vocês, abram o coração de vocês para entender que existe Deus. E quem faz isso aqui é Deus. Quem me colocou de pé foi Deus. Quem me deu força, perseverança é Deus. Quem está fazendo tudo é Deus. E esse mesmo Deus que faz um pouquinho que você vê na minha vida, na vida de outras pessoas, ele faz na sua também. Porque da mesma forma que eu estou dizendo isso para você, eu tomo isso para mim quando eu vejo Deus agindo na vida de outras pessoas nas redes sociais. E eu digo assim, Senhor, eu também quero estar assim,
Quando eu vejo Deus usar a pastora Camila Barros, usar poderosamente na palavra, na forma que ela explica, na forma como ela se deixa ser usada por Deus, sabe? Agora vai ver a história dela, vai ver o começo, vai ver o início, vai ver como foi que ela se sujeitou para chegar onde ela chegou. Ela não precisou falar da vida dela, ela falou do que Deus fez na vida dela. Então, queridos, a sabedoria de Deus, ela só se justifica mediante as nossas atitudes. Não adianta você falar do que você não vive. Não adianta você dar opinião, conselho, falar para as pessoas que as pessoas devem ser assim ou assado, se não é o que você vive, não é o que a palavra de Deus diz, é só o que você acha. Deus não nos chamou para influenciarmos as pessoas com o que nós achamos. Deus nos chamou para influenciarmos as pessoas com o que Jesus deixou declarado, com o que Jesus deixou aqui registrado para cada um de nós. Então, assim, a gente tem ensinamentos, tem vivências de Jesus para tudo, tem exemplos para tudo. Jesus não precisa do meu exemplo, do que eu acho, nem do que você acha, para que as coisas aconteçam, porque ele em si já é a verdade, já é a salvação, já é tudo. Então guarde essa palavra no teu coração, guarde. Observe as suas atitudes, o seu caminhar, e se por algum motivo você tem buscado, sabe, justiça com suas próprias mãos, tem buscado se justificar, tem buscado com que as pessoas vejam o seu lado, entendam, compreendam algo que você não fez, algo que você foi injustiçado, algo que você não teve parte, algo que não teve mão sua, então não se preocupe com isso, queridos. Aquilo que nós fomos, que vem só para as nossas vidas, que a gente passa, que a gente sabe que a gente não teve culpa, tenha certeza, temos um Deus que está lutando e guardando as nossas vidas. Creia nisso, creia, porque de expert, como o próprio autor diz aqui, o mundo está cheio de pessoas cheias de filosofias, né, de psicologias aí, de humanistas, a gente tá cheio. Então, aqui não é lugar de psicologia, aqui não é lugar de filosofia, aqui é lugar da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que só existe um Deus, só existe um libertador, só existe um Deus que justifica as nossas vidas, e é a esse Deus que nós glorificamos e exaltamos, e é a esse Deus que eu oro e entrego a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.